Existe uma história de um homem que trabalhava no museu como guia e ele gostava muito daquele museu, gostava muito daquelas obras de artes, daqueles quadros, e ele então queria ser o melhor guia que existia naquele lugar. E ele começou a estudar muito sobre os autores, muito sobre as obras e falava detalhes que outros guias não falavam. E as pessoas começaram a gostar dele, começaram a procurar ele. Ele começou então a preparar coisas novas, a investir mais nas sabedorias e a trazer muitas coisas, a ponto de que ele tapava as obras, ficava na frente das obras. E ali as pessoas começaram então a não ficar muito perto dele, né? Quando ele estava perto das obras, ainda havia pessoas com ele, mas quando ele estava na frente das obras de arte, as pessoas já não procuravam mais ele. Então o chefe daquele lugar chegou para ele e falou que ele estava demitido. E ele, sem entender, mas eu sei muito mais do que o resto, sei muito mais dos artistas, sei muito mais do museu do que qualquer um. E aquele chefe falou para ele: exatamente por isso que eu estou te mandando embora, porque você está sendo o centro e as obras é quem deveria ser o centro do museu. Desde que nascemos, nós queremos ser o centro. Nós fazemos com que tudo seja sobre nós. O brinquedo, as coisas, a gente pensa que o mundo gira ao nosso redor. A gente quer que o mundo gira ao nosso redor. A gente quer que as nossas vontades sejam feitas. A gente quer que as coisas trabalhem em nosso favor. Mas a verdade é que isso tem acabado com relacionamentos, com casamentos, com o evangelho, com amizades. A verdade é que o mundo não gira ao nosso redor. A gente até 1543 se orgulhava em pensar que a Terra era o centro do universo. Ptolomeu, no século II, nos convenceu que essa era verdade, que a Terra estava parada, em que todas as coisas, toda a galáxia girava ao redor de nós, até o Sol girava ao redor de nós. Mas em 1543, Copérnico não aceitou isso. As mudanças climáticas, as estações, as estrelas que apareciam de dia e não de noite, fez ele pensar que isso não era o correto, que o mundo, o planeta não estava no centro. Ele apontou para o céu, apontou para o sol e disse: eis o centro do universo, contemple o centro do universo. O mundo não aceitou. Por que o mundo não aceitou? Porque as pessoas não lidam bem com rebaixamento, as pessoas não aceitam bem ser rebaixadas, né? E por meio século também não se aceitou essa ideia maluca de Copérnico. Galileu se levantou novamente, não aceitando, pegando a ideia de Copérnico e melhorando. E aí o mundo foi convencido que não somos o centro do universo. O que Copérnico e Galileu fizeram pelo mundo, a Bíblia faz por Jesus. Ela aponta Jesus e diz para nós: contemple o centro do universo. A verdade é que nós perdemos muitas coisas porque a gente quer tapar o que realmente importa. A gente quer tapar a verdade do Evangelho. A gente quer aparecer e faz com que a obra-prima, o Evangelho, a cruz de Cristo desapareça. Você não é o centro do universo. A Terra não gira ao seu redor. Não é sobre você, não é sobre mim. Tudo que existe é sobre Jesus. O mundo vive numa cultura linear, do começo para o fim, mas a cultura bíblica é uma cultura chamada quiasmo, do centro para fora, é como um espelho, né? Gênesis, começo, fim, Apocalipse, as leis aos hebreus, as leis e o modo de viver, a igreja, a história de Israel, a história em Atos da igreja, a reconstrução de Jerusalém, do povo de Israel, a reconstrução do Evangelho da Graça nos livros biográficos, no Evangelho, e toda ela aponta para Jesus. Imagine uma grande orquestra
em que o flautista tenta aparecer mais do que todo mundo. Imagina o percussionista tentando tocar altíssimo e atrapalhando o restante, ou o violinista tocando muito alto e querendo aparecer. Como seria essa orquestra? Não teria uma harmonia. Nem eles estariam felizes por participar da desarmonia. A verdade é que a gente faz isso o tempo todo. A gente quer aparecer mais do que os outros, a gente quer estar em destaque, a gente não obedece o que o maestro manda fazer, a gente trabalha para desarmonia. Desarmonia no casamento, desarmonia na igreja, desarmonia da vida, desarmonia das pessoas, desarmonia da família. A gente propaga a desarmonia. Quando a gente não aparece, não é citado às vezes, mas que obedece o que o maestro manda, a gente não fica em destaque, mas a gente contribui para a grande harmonia. Em Efésios 1, versículo 20 ao 22, diz que Cristo ressuscitou dos mortos e tem um nome acima de todo nome, acima dos principados, potestades, dominadores, hostes, não só nesse século, mas nos séculos que viriam. Diz que Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés e o nomeou cabeça e o deu à igreja. O centro de todas as coisas é Jesus. Guias de museu não merecem aplausos. Nós somos participantes dessa grande harmonia que existe do Evangelho da Graça, que traz solução para o mundo, que mostra realmente salvação, que traz vida, mas no final, aquele que é aplaudido é o Maestro. Mas se ele é o centro, quem somos nós? Nós somos estrelas. O brilho das estrelas vem do sol. O brilho que está em nós vem de Jesus. Nós podemos ser até uma estrela muito grande como a lua, mas o brilho da lua vem do sol. Mostre a verdadeira luz. Pare de tapar as obras de artes. Pare de desfocar daquele que está no centro do palco, que é Jesus. Você pode realmente ser um participante, pode viver totalmente a graça. O mundo começou a ter crescimento tecnológico, histórico, revolucionário, quando entender que o centro não era sobre ele, que realmente o sistema solar não era em torno da Terra. Quando a gente entender que não é sobre nós, a gente vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Contribua você também para a harmonia e você vai ver como é muito mais proveitoso trabalhar nesse sentido. Deus abençoe a sua vida. Não é sobre você, não é sobre mim, é tudo sobre Jesus.